Já estamos ao vivo para falar sobre um tema que hoje é um dos mais comentados nas salas dos professores. O bate-papo de hoje, do professor do Norte a Sul do país, vem com um tema que todo mundo fala. E esse tema é o quê? Como montar, como dar as minhas aulas, né? Muito comum essa pergunta, né? É um tema que ficou muito famoso nesses últimos meses de pandemia, né? Nós conhecíamos muito pouco, às vezes é confundido com as aulas de educação à distância, a EAD. Então, nós devemos saber a diferença entre uma e outra, para deixar bem definido, né, o que são essas aulas remotas, o que elas fazem, quais aplicativos a gente usa, né? Eu, sinceramente, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu não vejo tanta diferença entre a aula remota e o EAD. A aula remota é um termo que surgiu mais agora, né, Fabiano? Com a questão da pandemia, né? Que é um tipo de aula para uma situação de urgência, que seria tu representar a aula presencial à distância, né? Usando tecnologias, né? E o EAD já é um sistema de ensino já mais concretizado, ele tem que ser aprovado pelo MEC, né? O EAD ele já é mais planejado, né? Mas eu não vejo tanta diferença na questão dos recursos. Tu me perguntou ali sobre os aplicativos, né? Eu uso, por exemplo, o Google Meet, né? Que é para dar as aulas síncronas, né? E os aplicativos de edição, né? Que é para fazer quando eu gravo o vídeo, editar ali e tal, né? Uso o PowerPoint para fazer slides, uso, né, o Google Formulários para criar os testes, né? Qual é o que você mais utiliza, professor? Aquele que a gente sempre sente bem. Porque as aulas remotas, como você colocou aí para a gente, há uma diferenciação, mas alguns profissionais que trabalham com tecnologia não percebem tanto, né? Porque a aula online, ela geralmente é gravada, ela é colocada em plataforma, e essa remota, ela é vista como um plano emergencial, nesse momento, para que a gente faça o mais parecido possível àquele que a gente faz na sala de aula, intermediada pela tecnologia. Eu acho que isso deu a gente, né, uma certa insegurança. Por quê? Por causa do uso da tecnologia nesse meio, né, de ensino e aprendizagem. Estamos acostumados com o corpo e o presencial. De repente, nós tivemos que nos adaptar em fazer aquilo que fazíamos presencialmente através de vídeo ou até mesmo através de plataformas, né, como o YouTube, o próprio Instagram, que tem gente utilizando. Eu utilizo o Instagram, por exemplo, para dar aula. Eu acredito que quando você consegue fazer essa diferença entre a EAD e a remota, que alguns profissionais dizem que existe, outros já são muito mais próximos a isso aí. Eu acho que essa definição muito é dada por... Tinha um colega meu que usava muito esse termo, né? Os estudiosos de gabinete, né? Você é maluco, é? Que é definir, né, um conceito, né, para uma determinada modalidade. Mas eu acho que a aula remota pouco se diferencia do EAD. Eu que gosto de usar tecnologia, para mim não faz muita diferença. Eu fiz já vários cursos de EAD na URGS, eu fiz as pós, né? E não vejo tanta diferença assim, porque assim, se tu for usar o que tu encontra na definição de aulas remotas, que é reproduzir a aula presencial na aula, por exemplo, usando o Google Meet ali, tu não vai ficar, eu não acredito que vai ficar uma aula legal, por exemplo, porque o que tu tem numa aula presencial, tu tem lá 5 períodos no turno da manhã, 5 períodos no turno da tarde, tu fica lá 2 períodos com uma turma, né, de cada 50 minutos cada um, como é que tu vai reproduzir isso a aula remota? Não tem como. Então tu te aproxima muito mais da aula EAD mesmo. É verdade. Síncrona, né? E assíncrona, né? Tem a ideia de quando você está ao vivo e aquela em que você usa outros meios, como, por exemplo, um e-mail para mandar atividade,
você utiliza o próprio Classroom, né, para também mandar uma atividade que pode ser feita depois. Sim. Eu acho que agora eu ia te perguntar, Fabiano, porque tu me perguntou ali quais os aplicativos que eu uso, né? E eu acho que tem uma curiosidade de muitos professores que estão nos assistindo, que estão aqui do Rio Grande do Sul, o que vocês estão fazendo aí em Sergipe? Como é que vocês estão usando o Classroom? Não interessa, isso é problema meu. Isso, aqui em Sergipe, quando iniciou a pandemia, que foi aquela novidade, nós não sabíamos, como todo o Brasil, necessariamente por onde seguir, né? Mas aos poucos fomos acostumando. Começamos a usar o Meet, né? Que é uma plataforma que dá uma certa interatividade, né? O Meet acho que é o mais conhecido de todo mundo, mas tem os limites, né? Tem os limites. Passamos a usar também o Classroom, o Google Classroom, para a questão das atividades, porque é um aplicativo bacana, porque você pode registrar, colocar a atividade lá dentro e deixar a atividade, né? Também, nós temos também, depois, com o tempo, amadurecemos um pouco a ideia,